Shalom Vrahá, paz e bênção a todos. Sejam bem-vindos ao canal do Pastor Valdécio Batista. E neste momento nós vamos falar sobre crer com R no final, crer com acento circunflexo no e ter fé. Quais as diferenças que essas três palavras possuem que pode nos ajudar, que pode nos ampliar o conhecimento a respeito não somente delas, mas do que a Bíblia pode e quer nos ensinar quando as usam. E a primeira eu quero trazer a palavra crer. A palavra crer, ela vai envolver um ato de confiar ou dar crédito a alguém ou a algo. E no contexto bíblico, crer é uma decisão de colocar confiança em Deus ou a confiança em Jesus. Esse ato de crer é um ponto inicial, onde a pessoa escolhe aceitar confiar em Deus e não no que ele promete, indicando que Deus, como objeto, é mais importante do que aquilo que ele oferece, graças a Deus que é mesmo. Nós poderíamos usar também a palavra amém, que vem da mesma raiz, claro que em hebraico, transmitindo a ideia de firmeza, de fidelidade, como um sim, assim seja. É um sim decidido ao que Deus representa, ao que Deus é. Exemplo, em João capítulo 3, versículo 16, nós vamos entender qual é a ideia do crer, o que ele comunica para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, diz João 3,16, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse caso, o texto aqui em português está crer com circunflexo, mas no caso aqui é um ato de confiança em Jesus como Salvador. No caso, é uma decisão que gera a vida eterna. Para melhorar isso, dentro do conceito teológico, crer é uma escolha inicial e voluntária. Esse é o primeiro passo na jornada espiritual, onde a pessoa escolhe confiar em Deus. Esse ato de crer pode ser momentâneo, ou seja, é um instante de decisão, mas não para por aí. Ele pode evoluir. E é por isso que nós precisamos congregar, que nós precisamos aprender a palavra de Deus e travar relacionamento com o sagrado, com o Senhor, com Deus. A segunda palavra é crer, esse sim, com acento circunflexo, do grego pistis e do hebraico emuná. Esse termo crer deriva da palavra grega piste, que significa fé, que significa confiança, que significa também fidelidade. Aqui, ele é diferente do ato momentâneo de crer. O crer, sem um R e com acento circunflexo no E, no sentido de pistis, se refere a um estado contínuo e também a um estado leal de confiança. No hebraico, o termo emuná não é apenas acreditar. Emuná também significa viver uma fidelidade contínua e inabalável a Deus. É uma, é uma relação profunda, é um compromisso duradouro por conta dessa intimidade, desse aprofundamento. Por exemplo, em Romanos capítulo 4, versículo 16, Paulo escreve sobre a fé de Abraão, usando ali o pistis, crer, para descrever a confiança profunda e contínua que Abraão tinha em Deus e passou a ter com mais profundidade à medida que ele se relacionava com ele. E isso fazia com que essa fé, esse pistis, esse relacionamento, fazia com que ele fosse sustentado em sua relação com o Senhor ao longo da sua vida e dos desafios que ele enfrentou. Ele não apenas creu uma vez, ele, na sua fé, no seu ato de crer, a sua fé se tornou a sua postura contínua de fidelidade a Deus. E levando em consideração a questão do conceito teológico, crer ou pistis,
envolve um relacionamento dinâmico e constante com Deus, um compromisso que vai além de uma decisão inicial. É uma postura que molda o caráter, que molda a vida e também as decisões da pessoa, e que isso reflete a sua lealdade e a sua confiança. O terceiro é ter fé, que é rein pisti, ou pistin, que é em grego, e larav emuná, que é em hebraico. A expressão ter fé combina a ideia de ekein, pistin, é possuir fé, isso está no grego, e laav emuná no hebraico, que significa manter ou sustentar a fé. Esse conceito implica, como é que eu vou dizer isso? Numa condição ou num estado espiritual. É um compromisso ativo de sustentar essa confiança e de manter essa certeza. Ter fé significa que uma pessoa possui e guarda essa confiança como parte integrante de sua vida. Perceba que houve uma evolução. Crer é o ponto inicial. Crer é quando eu estou evoluindo nesse contato, nessa comunhão, nessa intimidade com Deus, e ter fé já faz parte da minha vida, já é um estado que eu me encontro, é a evolução da caminhada. Por exemplo, em Marcos capítulo 11, versículo 22, Jesus diz aos discípulos o seguinte: tende fé em Deus. Aqui ele fala de uma condição de ter fé. Em outras palavras, sustentar a confiança em Deus. É um estado contínuo de confiança plena em Deus. Não é uma decisão passageira, mas um estado de dependência contínua, de guardar e preservar essa fé. Dentro do conceito teológico, ter fé implica uma condição madura, em que a fé está enraizada e solidificada em Deus e na sua palavra. Uma pessoa vive, quando ela tem fé, em uma dependência espiritual de Deus. E essa fé vai moldar a sua forma de ver, de agir neste mundo. Esse estado é, muitas das vezes, o resultado de um desenvolvimento espiritual e contínuo. Então, para a gente partir para o final, as diferenças chaves. 1. Decisão versus relação. Crer é uma decisão inicial, é um ponto de partida. Crer, no sentido de pistes, ela envolve uma relação contínua, onde a confiança se transforma em fidelidade. E ter fé, ela reflete uma condição permanente, onde essa relação com Deus se torna um aspecto central da vida da pessoa. E é por isso que nós somos impactados com os testemunhos dos homens e das mulheres de Deus que começaram a crer, com R no final, como um verbo. Crer, que é a ação, que é o desenvolvimento, a evolução, que nos leva a um estado de fé a ponto de, mesmo que todas as coisas estejam contra aquilo que nós defendemos como regra de fé e prática, mesmo que as ameaças sejam tão tamanhas, esses homens, essas mulheres de Deus foram capazes de entregar a sua própria vida para não renunciar àquilo que passou a ser parte da sua essência, a fé. Isso é extraordinário. Também nós podemos colocar momento versus processo, porque crer pode ser um momento isolado de uma escolha. Por exemplo, alguém pode estar na igreja e naquele momento ela crê em Deus e recebeu um milagre e só fica naquilo mesmo. Já crer e ter fé indica um processo contínuo, é uma caminhada com Deus, é dia após dia se relacionando, é um ato contínuo de estar próximo, não somente de Deus, mas de realizar aquilo que Ele definiu na Sua palavra para que nós possamos viver. E o terceiro é foco. Crer, com R,
concentra-se no ato de confiar em Deus ou de confiar em Jesus ou na sua palavra. E crer e ter fé trazem uma abordagem mais profunda na relação e na dependência cotidiana como resultado dessa decisão de confiança em Deus que vai se crescendo, vai evoluindo ao ponto de se tornar uma fé ativa. Vou trazer uma pequena ilustração para que você possa entender o que eu quero dizer. Pense em uma pessoa que decide crer em Jesus. Simples. Essa é uma escolha inicial. É o primeiro passo, é o ponto de partida. Ao continuar sua jornada, você ou essa pessoa ela vai desenvolver uma fé mais profunda, passando a crer, ou pistes. Isso significa que ela agora vive em confiança contínua e, ao mesmo tempo, em fidelidade a Deus e vai, por conta disso, se esforçando para ser, dia após dia, leal a esse Deus. Com o tempo, essa confiança ela amadurece e se transforma em uma condição estável, onde podemos dizer que essa pessoa agora tem fé. E sua fé agora é parte da sua identidade. Para nós fecharmos de maneira bem resumida, quero deixar para a gente finalizar o seguinte: essas diferenças elas nos ajudam a entender como a fé se desenvolve e se aprofunda na vida de qualquer pessoa. Crer em Deus é o primeiro passo, mas não para por aí. Mas a relação contínua de crer, ela vai moldar a fidelidade e ela vai também, nesse processo, amadurecer e vai chegar ao ponto de ter fé. E quando ter fé se desenvolve em nós, ela representa um estado onde a confiança se torna sólida e estável, moldando a maneira como uma pessoa vive a sua vida todos os dias nesse relacionamento profundo com Deus. E esses conceitos são cruciais para a teologia cristã, pois mostram que a fé não é apenas uma escolha. A fé, ela é um compromisso de vida com Deus, que cresce e se aprofunda ao longo da jornada espiritual. Eu espero que com esse breve comentário a respeito de crer e ter fé tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor o que a Bíblia fala sobre essas três palavras. Espero que você tenha sido abençoado e se foi, deixe o seu comentário. Se também não foi, deixe o seu comentário. Se ficou confuso, deixe nos comentários também. E ao mesmo tempo eu peço que você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, acione o sino de notificações, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e até a próxima.